Amém. Romanos capítulo 8, apenas o versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Amém. Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e amado Pai Celestial, nesse instante, Senhor, nos voltamos a Ti, uma palavra de oração, para pedir a Tua graça, nesse instante, para ouvir a Tua palavra e compreender a Tua palavra, e que ela possa mais uma vez, Senhor, nos ajudar nesse selo que Tu tem nos dado para firmar nossas vidas na Tua palavra, no Teu reino, para sermos aqui baluartes, para sermos aqui testemunhas desse Teu reino e da Tua palavra. Que Tu possas falar conosco por meio dela. Que Tu possas, através da Tua palavra, que será agora ministrada, ungir, Senhor, os nossos entendimentos, os nossos corações, que as nossas mentes possam ser, mais uma vez, fecundadas pela Tua palavra, que nós entendemos que é uma semente. E o Teu profeta diz que nossas mentes são como um útero, que essa semente possa vingar, possa crescer e possa se multiplicar e possa frutificar em nossas vidas, como indivíduos e como uma igreja no coletivo. Nos ajude nisso, Senhor. Nós apresentamos isto pedindo para que Tu nos ajude. Crendo que Tu nos ajudará, nós pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, nessa escritura que nós lemos aqui do apóstolo Paulo, ele disse que aqueles que pertencem à eleição, porque uma vez que ele disse que Deus de antemão conheceu e predestinou, ele está se referindo a um povo eleito por Deus para conhecê-lo, para recebê-lo e para confessá-lo como seu Deus, como seu Senhor. Há um povo que Deus separou, que é da eleição, que foi de antemão conhecido por ele, por sua presciência, e separado para no devido tempo, cada um desses filhos, quando viesse, para dar testemunho dessa palavra. E Paulo aqui está dizendo que esses eleitos, esses predestinados, eles foram chamados, separados por Deus, para serem semelhantes a Cristo, para serem semelhantes ao modelo do Filho de Deus. Amém. Então observe que ele não disse aqui que Deus seria o primogênito entre muitos irmãos. Ele disse que o seu Filho Jesus Cristo seria o primogênito. Não Deus. Deus não tem irmãos. Deus não tem um pai. Ele só tem filhos, nem netos Deus tem. Então, não é Deus que é o primogênito e tem muitos irmãos. É o seu Filho Jesus Cristo. Ele seria o primogênito. Ele seria o nosso irmão mais velho. Então, é o seu Filho unigênito, no qual Paulo diz que nós viemos para ser a imagem dele. Amém. Por isso que é muito importante nós conhecermos a doutrina de Cristo, porque para nós nos assemelharmos ao Cristo, ao primogênito, nós precisamos saber o que ele fez, quais foram as obras do Filho. E, de fato, realmente, nós fomos feitos para sermos conforme a imagem deste Filho. Mas não se esqueça que esse Filho também foi feito à imagem de Deus. Então, é a imagem de Deus, de uma certa forma também, Amém. que Deus nos formou e que Deus nos colocou aqui para sermos, para refletirmos. Vou ler aqui a escritura que todos conhecem, Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra.
Então veja, como nós já sabemos, o Umbanda, ele compartilhava da mesma opinião dos pais pré-nicenos, que como nós já ministramos em algumas séries, ensinavam de que aqui, essa escritura está falando de Deus tendo um colóquio, tendo uma conferência, tendo um diálogo com o seu Filho Jesus Cristo. Deus aqui, de acordo com os pais efesianos, os pais da primeira era da igreja, eles disseram que aqui Deus não estava conversando com anjos. Alguns estavam naquele tempo falando isso. Alguns gnósticos estavam ensinando isso. Mas eles disseram desde o princípio, não, aqui é Deus falando com o seu filho primogênito. E aqui, este filho com quem Deus estava conversando foi aquele a quem Deus usou como agente da sua criação. Então, Deus já havia criado muitas coisas ali através do seu filho, e agora ele se volta mais ao seu filho e diz, agora vamos fazer algo diferente. Agora vamos fazer alguém, um ser, que seja semelhante à minha e à tua imagem, meu filho. E Deus nos formou a imagem de Deus e do seu filho. Então, Deus, na verdade, é um modelo. Nós nos baseamos no filho, e nós, como disse Paulo, fomos chamados para sermos a imagem desse filho, mas este filho também foi a imagem de Deus. Então, Deus é o modelo, Deus é o projeto original. O filho projetou isto, refletiu isso na sua própria vida, e esse filho veio aqui para dar testemunho disto, para que nós, conhecendo o que ele fez, conhecendo quem ele era, pudéssemos também imitá-lo nisto. E moldar nossas vidas neste filho. E se você moldar a tua vida nesta imagem do Filho, você certamente estará moldando a tua vida no próprio Deus. Porque a imagem do Filho é a própria imagem de Deus. Então, o Umbanda ensinava assim, de que Deus lá estava conversando com o seu Filho, e Deus moldou e Deus formou todas as coisas através deste agente da criação, lá no sexto dia. No sexto dia, Deus ali fez o homem, a sua imagem e também a imagem do seu Filho. Então, embora Deus seja invisível, você não pode ver Deus, ninguém jamais viu Deus, porque Ele é Espírito, ainda assim Deus tem uma forma. Deus não é um ser amorfo, Deus tem uma forma. Ele é Espírito, mas Ele tem uma forma. Ainda que Ele seja invisível, Deus tem uma forma, e é uma forma humana, porque é a forma do seu Filho, que é a forma de Deus. O Filho refletiu uma forma humana, porque era a imagem que Deus fez, a imagem de si que Ele espelhou e refletiu no seu Filho. Então, Ele deu essa forma sua para o seu Filho Jesus Cristo, para que então Deus pudesse ser visível. Deus se torna no seu Filho visível. É como João disse lá no seu Evangelho. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio era a palavra. De quem que João está falando? Do Filho. Essa palavra, este logos no grego, que saiu de Deus, essa palavra é o Filho. Aí depois ele diz, e a palavra estava com Deus. A palavra no grego lá, com Deus, quer dizer ao lado de, junto de. Ou seja, não estava tratando de uma coisa que se passava dentro da mente de Deus. Estava tratando de um ser que estava junto ao lado de Deus, que é o seu Filho. A palavra, o Logos, estava com Deus, tendo companheirismo, tendo comunhão com Deus. E depois João disse, e este Logos, esta palavra, era Deus. Por quê? Porque Deus é a palavra original. Ele é a mente que produz os pensamentos, que são atributos, que depois que são expressados, falados, se tornam manifestados. Então, o que é o Filho? O Filho é a palavra, Deus, manifestado de uma forma visível. Por isso que o Filho, a palavra, o Logos, é Deus, não a própria pessoa de Deus. O que João estava tentando dizer desde o princípio ali no seu Evangelho, é de que aquele ser que Deus gerou era um ser à sua imagem. Porque Deus não pode ser conhecido, Deus não pode ser visto, a não ser por meio do seu Filho. Deus é invisível, mas no seu Filho ele se torna visível. A palavra original é invisível, mas na palavra que se formou ali num corpo teofânico, que foi seu Filho, Deus se torna visível. Então o Filho o que é? Ele é a palavra no sentido de ser a máscara de Deus, a máscara da palavra. Jesus é a palavra no sentido de ser um pensamento expresso, porque é isso que a palavra logo significa.
Mas Deus não é um pensamento expresso, ele é a mente que expressou o Filho. Deus não foi pensado por ninguém, Deus não foi expressado por alguém que o antecedeu, porque ninguém antecede Deus. Deus sequer teve um princípio, mas aquela palavra no princípio teve uma geração, foi gerado de Deus, manifestando em si toda a essência, toda a natureza de Deus. E é por isso que este Filho, esta palavra, este Logos, é Deus. Mas veja, ninguém mais podia ver Deus, a não ser o seu Filho. Quando o Umbanda pegou a mensagem, eu creio que foi conferência com Deus, ele fala que naquela conferência que o Filho teve com Deus, lá no jardim do Getsemane, ele disse que ali era a pomba conversando com o cordeiro. E o Umbanda diz que uma hora o cordeiro se volta para a pomba e diz, porque ali Deus estava perguntando para o seu filho, você está realmente disposto a dar a sua vida pelos seus irmãos? Se havia um momento em que o filho quisesse desistir, era aquele momento. Deus deu uma chance para o seu filho, se caso ele quisesse. E o Umbanda explica dessa maneira, você quer realmente levar isso adiante? E o Umbanda diz que o cordeiro olha para os olhos da pomba e diz, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Mas veja, ninguém mais podia ver Deus, só o Filho. Só o Filho sabe dizer qual é a cor dos olhos de Deus. Só o Filho sabe dizer qual é a cor da pele de Deus. Ninguém mais, para tudo mais, Deus é invisível. Mas o Filho vê o Pai e o declara através de sua própria vida. Porque ele foi feito à imagem do seu Pai Deus. Ah, mas isso é estranho. Jesus é o próprio Deus, irmão Jorge. Não. O Umbanda nos ensinou que Deus era um ser distinto daquele outro ser que Deus gerou, que foi seu Filho, mas quando Deus gera esse Filho, a sua imagem, esse Filho refletiu o próprio Deus. O Umbanda diz que Deus era um ser sobrenatural, mas quando Deus gera o seu Filho, lá no princípio, antes da criação, esse Filho, por ser a imagem de Deus, também tinha que ser um ser sobrenatural, porque João disse que aquela palavra era Deus, ou seja, refletia Deus. João não estava dizendo que aquele filho era o próprio Deus, a própria pessoa. O que ele estava dizendo é que no filho, naquela palavra que foi expressada e falada, ali você tinha tudo que Deus era. Porque aquele filho era da própria substância de Deus, amém, da própria essência de Deus, amém, era da natureza de Deus. Amém? Nenhum outro anjo, nós não fomos feitos da substância de Deus, somente o seu filho. Nem o mundo não foi feito da substância de Deus. O mundo foi feito do nada. Amém? Você sabe que aquela doutrina ariana que foi pregada no século III, Ario ensinava que Jesus foi feito do nada, ou seja, Jesus era uma criatura. Ele não cria que Deus gerou um filho da sua própria substância. E o Umbanda ensinou que foi assim. Porque é isso que está em Hebreus capítulo 1, verso 3. Diz que Jesus, o Filho, foi formado da substância da sua pessoa, da pessoa de Deus. E lá na mensagem que nós não temos traduzida, nós já temos lido isso muitas vezes, justamente porque não foi traduzido. Porque o povo tem que saber disso. Porque até algum tempo atrás, muitos irmãos questionavam, não, nunca o Umbanda ensinou que um ser gerou um outro ser, mas havia mensagens onde o profeta falava isso. Então, só porque não foi traduzido, agora você não pode crer no que o profeta disse? Então, se alguns não creem porque não foi traduzido, então nós temos que traduzir isso aqui e mostrar que o Umbanda ensinava assim. Isso está lá. Aqui o Umbanda diz: e quando ele fez tudo que parecia agradável e bom para ele, agora ele disse, façamos, plural, façamos o homem, plural. Veja, duas vezes o Umbanda disse plural. Quer dizer, aquela palavra, aquele termo façamos, no inglês é let us make. E se você for traduzir literalmente, quer dizer, vamos fazer. E o us, yes, é nós. Então o Umbanda está chamando atenção para esse nós aqui. Vamos nós fazer. Aí o Umbanda diz, plural. Se é nós, quer dizer que tem mais de um ser aqui envolvido. Tem mais de uma pessoa aqui envolvida. E não era de anjos que o Umbanda estava falando. Ele nunca disse que Deus ali estava conversando com um anjo para criar um homem à sua imagem. Era ali Deus conversando com seu filho. Então, duas vezes o Umbanda diz, façamos, é plural aqui, a nossa própria imagem. Por que ele estava dizendo isso? Porque ali era a divindade conversando com seu filho primogênito. Então, o Umbanda diz, o que ele era? Aí está um ser sobrenatural, está falando de Deus. Aí está aquele que não podia ser visto, Deus nunca foi visto. Deus não pode ser visto. Deus, o Pai, nunca foi visto, nunca será visto, nunca será visto.
Por que isso? Porque ninguém aqui é da mesma substância do Pai. Você não é. Umbanda diz que nós somos uma parte de Deus. Nossas almas são uma parte. E o Filho também é. Mas nós não somos uma parte da mesma forma como o Filho é. Eu repito, somente o Filho era da própria substância de Deus. E isso não fazia do Filho uma segunda divindade ou uma segunda pessoa da divindade. Não. Isso fazia dele o Filho primogênito. Simplesmente isso. Então ele diz, nunca ninguém jamais viu Deus, porque ele é um ser invisível. E ele continua, ele é todo o universo, e ali está ele. E agora, aqui está o Filho, que é o Logos que saiu dele. Quem é esse Logos? A palavra lá de João 1. Está falando do Filho. E aqui agora está o Filho, que é o Logos que saiu dele, feito à sua imagem. O Filho foi feito à imagem de Deus. Entende por que João disse que o Filho, lá o Logos, a palavra, era Deus? Era a imagem de Deus ali refletida pela primeira vez, de uma forma visível. O Filho, Jesus, o Logos, a palavra, é Deus nesses termos. Não de ser a própria pessoa, mas porque Deus, neste Filho, se torna então conhecido. Os anjos, qualquer outra criatura que depois fosse criada, ao contemplar o Filho, quem estaria vendo? Deus. Porque aqui Jesus, Mamãe disse, ele foi feito à imagem, à sua imagem, um ser sobrenatural que saiu no princípio. Veja, primeiro fala de um ser sobrenatural, Deus, e este Deus gera um filho que é a sua imagem e é um outro ser sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque ainda tudo isso aqui é num plano dimensional diferente do nosso atual. Isso aqui foi antes da criação. Não havia criação nenhuma aqui ainda. Então ali você tem agora dois seres, você tem Deus e você tem o seu Filho. E o Filho foi gerado à imagem de Deus, quer dizer que Deus foi modelo para o seu Filho. E depois o Filho foi modelo para nós. Então na verdade o Filho refletiu um modelo para nós copiássemos, mas na verdade é realmente para copiar o Filho, não é para copiar Deus mesmo. Porque o que o Filho fez foi para revelar e tornar conhecido o Pai. Foi isso que o Mamãe nos esclareceu no livro das Eras. O Filho não veio para dar a conhecer a si mesmo, ele veio para dar e tornar conhecido o Pai. Amém. Não foi isso que o Mamãe disse? Então veja, aqui o Mamãe disse, ele está explicando que aquele Filho com quem Deus conversou lá no princípio foi feito à sua própria imagem. Então, embora Deus seja invisível e nunca pôde ser visto, ele então agora se permitiu ser visto no seu Filho, que é a sua imagem. Então, o que Deus foi aqui? Deus foi o modelo. Deus foi o modelo para o seu Filho. Enquanto que Jesus, o que Jesus foi? Ele foi uma cópia perfeita de Deus. E é isso que a palavra diz lá no grego, lá em Hebreus 1:3, quando fala que ele foi a expressa imagem da sua pessoa. Lá no texto grego diz, ele foi uma cópia perfeita de Deus. Tão perfeita que foi da própria substância de Deus. Então, depois disso, o que aconteceu? Deus ele também fez um homem com essa mesma imagem que ele deu para o seu Filho. É isso que o Mamãe também vai dizer, lá na mensagem, o caminho provido por Deus, de 53. O seu caminho provido tem sido a sua palavra. É a sua palavra. O caminho provido por Deus para o ser humano viver não é por seus sentidos, é por sua palavra. Agora, Deus colocou o homem primeiro à sua própria imagem, que estava na imagem de Deus. E Deus é um ser sobrenatural. Então agora o Mamãe está dizendo, Deus quando cria o homem, Adão, este homem estava sendo ali um reflexo da imagem de Deus. Então como Deus é espírito, este Adão aqui era um homem espírito. É assim que o Mamãe explicava. A atitude de quem é Deus. Então ele disse, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Isso está correto? Tudo bem. Então ele criou um homem. Deus era espírito. Ele teve que ser então um homem espírito criado à sua imagem. Deus é um ser sobrenatural, espiritual, não é isso? Ele gera o seu filho, primogênito, Jesus Cristo, à sua imagem, é um ser sobrenatural também. E em algumas mensagens, a Umbanda diz que Adão foi o terceiro ser sobrenatural que surgiu. O primeiro foi Deus, o segundo foi o seu filho, o Logos, outra vez chama de Halo, e depois então, esse terceiro ser, que também é sobrenatural, foi Adão. Por que é sobrenatural? Porque antes de Deus colocar Adão em um corpo de carne feito do pó da terra, Deus criou uma teofania para este Adão. E Adão, em teofania, caminhou pela terra por um bom tempo.
Até que depois, então, Deus formou um corpo e aquele Adão, aquele homem espírito, aquele terceiro ser sobrenatural, entrou naquele corpo. Para que ele então pudesse ali andar, né, na terra, cultivar a terra. Era assim que o Mamona ensinava. E por que Deus fez isso? Justamente para fazer do próprio Adão um tipo do seu filho, Jesus Cristo. Porque antes de Cristo vir para nós assumir um corpo de carne, ele tinha uma existência, uma pré-existência e uma teofania. Da mesma forma como o primeiro Adão, antes de assumir um corpo de carne, já tinha uma pré-existência teofânica. Então, o primeiro Adão realmente foi um tipo do segundo. Nós temos dentro da mensagem alguns negando que o filho tinha uma pré-existência. Eles até concordam com Umbanda quando disse que Adão teve uma pré-existência teofânica antes de assumir um corpo. Mas não quer aceitar que o filho também teve uma pré-existência teofânica antes. Umbanda disse isso. Então, como eu já questionei isso em outra mensagem aí, se você crê que Adão teve uma pré-existência teofânica, por que você não quer crer que o segundo Adão também teve? Você quer dizer que o primeiro Adão foi mais especial que o segundo? O primeiro Adão foi um tipo perfeito do segundo Adão, em muitos aspectos. Né? Então aquele homem Adão foi um homem espírito. Ok. Então, é o que o Mamona vai dizer aqui, nessa mensagem, a atitude que é Deus. Façamos homem nossa imagem segundo a nossa semelhança. Isso é correto? Tudo bem. Então ele criou um homem e Deus era espírito. Então ele teve que ser um homem espírito criado à sua imagem. O primeiro homem você não pode vê-lo, Deus. O primeiro homem, agora o Mamona está dizendo que Deus foi um homem. Né? Um ser sobrenatural. Por que ele chama de homem? Por que ele diz em algumas mensagens que Deus é homem? Porque ele tem uma forma humana. Ele não é um ser amorfo, pode ser invisível, você nunca pode ver. Ele disse, você nunca jamais pode ver Deus. Deus nunca pode ser visto, mas ele tem uma forma, ainda que você não consiga vê-la. Então ele diz, esse primeiro ser, esse primeiro homem foi Deus. O segundo homem era um halo. Quem é o segundo homem? O filho primogênito. O nosso irmão mais velho, que foi feito à imagem de Deus. Não foi isso que a Mamona disse? E agora ele toma um terceiro homem, Adão, né? E o faz com uma pequena nuvem branca surgindo. Por que isso? Porque ele está tendo uma forma teofânica, uma forma espiritual ali. E nós podemos vê-lo. O Espírito Santo descendo e ele é totalmente homem. Então veja, nós sabemos que quando este homem, contudo, pecou, quando ele caiu lá no jardim, aquela sua alma, que como disse Umbanda, é uma parte de Deus, ela foi ali desfigurada. Eu creio que nessa própria mensagem aqui, a atitude que é Deus, Umbanda menciona isso. Então, o que Deus faz? Ele envia o seu filho primogênito, aquele segundo homem lá, aquele que era como um halo, para vir até aqui, para assumir uma forma de corpo pecaminoso igual ao nosso, ainda que ele não tivesse pecado nessa carne, ainda que esse próprio corpo não tivesse sido formado em pecado e corrupção, mas era um corpo na semelhança de pecado, ou seja, tudo que nós temos nesse corpo, o filho tinha. Até mesmo o umbigo. Por que está dizendo isso, Mundial? Porque já teve alguns irmãos fazendo tratados em que Jesus não tinha umbigo. Eu fiz um outro contra-tratado, digamos assim, para responder de volta. Se Jesus não tivesse um umbigo, então não poderia ser oferecido como sacrifício por nós. Porque aquele corpo tinha que ter tudo o que nós temos, menos o pecado. Mas a palavra diz, né, isso está naquele estudo que eu mencionei, que o Filho Jesus Cristo, no seu corpo, né, na sua aparência, pelo menos, tinha tudo aquilo que nós temos, para que fosse apresentado no nosso lugar lá no madeiro, para que isso fosse feito como um sacrifício e que isso servisse realmente como uma expiação para nos resgatar e nos redimir. Então Jesus, no seu corpo, era perfeito, era semelhante a nós em tudo, praticamente. Mas ele não pecou mesmo assim, né? Ele foi justificado no Espírito, como diz aquele hino lá que os pais cantavam no princípio. Então, ele se apresentou ali como um corpo, em forma pecaminosa, ainda que ele não tivesse pecado, mas com aquela mesma imagem que Deus o formou lá no princípio, para que hoje, então, com esse sacrifício, as nossas almas pudessem ser resgatadas, pudessem ser redimidas através da expiação daquele sacrifício. Mensagem de Umbanda, Expressões, de 62. Então, ele enviou-nos a sua imagem expressa na forma de seu Filho. Deus enviou o seu Filho na imagem expressa de si mesmo para declarar à raça humana que ele pensou em nós. Quando Deus gerou o seu Filho lá antes da fundação do mundo, ele já era uma imagem expressa.
numa forma teofânica. Agora, o Mamãe está dizendo que quando Deus envia o seu Filho a um corpo de carne, mesmo sendo um corpo de carne semelhante ao nosso de pecado, ainda assim era uma imagem expressa de Deus. Então, de uma certa forma, você pode dizer que aquele filho que nasceu era Deus, era a imagem expressa dele, mas não era Deus nascendo. Não foi Deus quem nasceu ali da Virgem, foi o seu Filho Jesus Cristo. Mas desde o seu nascimento, ele era uma imagem expressa de Deus, naquele corpo de carne. Ok, agora veja, então embora um filho de Deus salvo possa ainda viver num corpo corruptível, porque se você é salvo, você continua aí num corpo, né, corruptível. A tua alma já foi redimida, mas como disse o apóstolo Paulo, a última coisa ainda que resta ser redimido, comprado, resgatado, é os nossos corpos. Isso vai ser na manifestação dos filhos de Deus, na plena e definitiva adoção, quando ela for consumada, no arrebatamento. Com a ressurreição dos santos primeiro, porque você não vai preceder a eles. Se isso acontecer agora, nós que estamos vivos, primeiro os que morreram têm que ressuscitar. Nós não vamos preceder aos mortos. Eles são ressuscitados num corpo resgatado, redimido, incorruptível, e nós teremos que ser transformados. Ou se isso não for para agora e nós partimos, né? Então aqueles que estiverem vivos nesse dia, eles terão que passar por esse processo. Seus corpos serão resgatados também, em incorruptibilidade. Mas nós, os mortos, teremos que passar por isso primeiro. Porque Paulo disse que os vivos não vão preceder aos mortos nisto. Amém? Isso está bem claro nas Escrituras, né? Então aqui, embora nós estejamos aqui salvos, resgatados, redimidos, em corpo ainda corruptível, este filho, ou esta filha de Deus, tem um penhor, tem uma garantia de que a sua redenção será plena e será completa lá na ressurreição. Lá na ressurreição nós vamos outra vez refletir exatamente aquela mesma imagem incorruptível da qual o Filho de Deus foi formado, do qual o terceiro homem, Adão, também foi formado. Mamãe diz que quando nós, naquela ressurreição, nos levantarmos, nós vamos levantar naquela mesma imagem incorruptível de Deus. Amém, queridos? Ele disse isso na mensagem El Shaddai, creio que não temos traduzido, de 59. Irmão, eu estou lhe dizendo, eu creio na ressurreição. Você crê também? Eu creio. Deus falará um dia desses e sairemos à sua imagem e semelhança, homens e mulheres, não anjos. Olha só como a banda disse. Na ressurreição, nós não vamos se parecer com anjos. Nós vamos parecer à imagem e semelhança de Deus. O que ele está dizendo aqui? Que os anjos não são a imagem de Deus. Eu vou repetir. Naquele dia nós sairemos à sua imagem e semelhança, homens e mulheres, não anjos, mas homens e mulheres. Deus criou anjos. Nós nunca seremos anjos. Nós não fomos feitos para anjos, ou para sermos anjos, ou para se parecer com anjos. Homens são feitos homens, e Deus criou o homem. Ele o programa para que seja homem. É o modelo de Deus. Então aqui uma banda está dizendo que Deus foi o modelo para nos moldar e nos formar à sua imagem. Então aqui está claro que uma banda não cria que foi com o anjo que Deus conversou. Vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Porque ele acabou de dizer, nós não somos feitos para ser semelhante a anjos aqui. Isso é claro, é isso que uma banda aqui está dizendo. Isso anula essa teoria gnóstica que alguns pregam dentro da mensagem, que Deus conversou com anjos. Aqui o profeta disse, Deus não nos fez para ser como anjos, semelhantes a anjos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Deus não tem uma imagem de um anjo. A imagem de Deus é de um homem como a que nós temos. Porque ele disse, ele foi o primeiro homem. Né? Então, deixa eu ler aqui a minha nota aqui para ficar bem esclarecido isto. Então, Deus não nos fez semelhantes a anjos. Deus nos fez semelhante a Ele. Ele foi o modelo, não foi os anjos que foi o modelo para nós. Porque os anjos não foram feitos à imagem de Deus. Então, essa aqui é a teologia do irmão Branham. Mas ainda persistem, entre alguns na mensagem, de que ali você tinha, na verdade, Deus conversando com anjos. E nós já mostramos alguns estudos de que este ensino, de que ali era um diálogo de Gênesis 1:26 entre Deus e os anjos, era um ensino gnóstico que começou a ser pregado pela primeira vez lá no século II.
Foi escrito, inclusive, um evangelho, se não me engano, era o evangelho de Judas, mas era um evangelho apócrifo. Nunca foi reconhecido como inspirado pela igreja. E tanto é que esse evangelho de Judas, apócrifo, ficou escondido aí por séculos. Só no finalzinho dos anos 70, lá em 78, encontraram uma cópia desse evangelho de Judas aí enterrado lá no Egito. Aí eles tiraram e traduziram, e ali aparecia uma parte onde dizia que Deus tinha conversado com o anjo para fazer o homem à sua imagem. Isso era o ensino gnóstico que foi pregado por alguns judeus. Mas os primeiros pais, todos eles, quando tomaram conhecimento desse ensino naqueles dias, eles rechaçaram isso. Ireneu, que foi o mensageiro da era de Esmirna, e conforme disse Mombrana, era um homem que conhecia a divindade, ele rechaçou e combateu essa doutrina no seu livro Ireneu contra as heresias. Isso foi combatido pelos pais da igreja. Mas hoje você tem pastores da mensagem, pregadores da mensagem, mensagem entre aspas, dizendo que esse foi o ensino do Mombrana. Estou fazendo Mombrana um gnóstico. Mombrana nunca disse, e não há nenhum sermão onde ele tenha dito isso. Você vai pegar algum sermão e mal traduzido aí, que pode sugerir algo assim. Mas quando você vai lá para o original grego, ou melhor, desculpe, aí é o original inglês, né? Quando você vai lá para o sermão lá do Mombrana, no texto original, você vai ver que não usa o termo lá da Bíblia, let us make, para criar uma situação onde Deus conversava com anjos dizendo isto. Mombrana nunca usou essa expressão da Bíblia como sendo Deus falando com anjos. Não há nenhuma mensagem. E ainda assim, mesmo havendo nenhuma, existem vários ministros dizendo, em inúmeras mensagens, Mombrana disse isso. E não há. É uma tradição realmente que é tomada como se fosse uma verdade. Então, se Mombrana tivesse defendido isso, ele teria que ser gnóstico. E isso aqui seria uma contradição. Ele disse, Deus no dia da ressurreição nos fará semelhante novamente a Ele. Né? Nós seremos a sua imagem, não a anjos. Agora veja, um ministro de Novo Hamburgo, uma vez escreveu para mim aí numa rede social, citando uma escritura para tentar provar que realmente é isso, de que nós somos semelhantes aos anjos. Ele citou a escritura de Lucas 20:36. É uma escritura que eu creio que não é apenas esse ministro, mas vários outros usam para razoar este ensino gnóstico, de que nós fomos feitos à imagem dos anjos. Eles usam muito isso aqui. Porque já não podem mais morrer. Isso é Lucas 20, verso 36. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então eles pegam essa escritura aqui para dizer, olha, veja, quando Deus conversou lá, façamos o homem, com quem estava falando? Está falando com anjos. Porque ele diz que no dia da ressurreição nós somos semelhantes aos anjos, porque nós somos iguais a eles. Mas aqui uma banda acabou de dizer para nós, no dia da ressurreição nós não seremos como os anjos. Nós seremos feitos novamente à imagem e semelhança de Deus. Em imagem incorruptível. Então, eles usam essa escritura, irmã Maria, para razoar, veja, não, nós seremos iguais aos anjos, porque Jesus disse isso. Mas o que Mombrana nos esclareceu dessa escritura é que nós seremos feitos novamente à imagem perfeita de Deus. Nós não somos feitos para ser como anjos ou semelhante a anjos, porque não somos a imagem deles, nós somos a imagem de Deus. Amém, irmãos? Então veja como é fácil, né? Eles pegam uma escritura e se baseiam naquilo e colocam sua própria interpretação. E eu vou dizer para você, isso é morte na panela. Quando você coloca a sua própria interpretação da escritura para fazer ela dizer o que você quer e não exatamente o que ela está dizendo, isso é morte. Isso é hibridação. Não interessa que a pessoa que esteja dizendo isso tente alegar alguma autoridade para fazer isso, porque foi é um pregador muito antigo da mensagem, como o de Novo Hamburgo me disse para mim. Isso não quer dizer nada. Não importa quanto tempo alguém entende a mensagem, isso não lhe dá autoridade para fazer a escritura dizer algo diferente do que ela está dizendo. Então veja, Cristo então, ele esteve entre nós para, por meio do seu exemplo, sabermos que atitude nós devemos tomar como filhos de Deus. Jesus foi o nosso exemplo. Ele foi o nosso modelo. Paulo disse, nós fomos predestinados, feitos, separados por Deus, desde antes da fundação do mundo, para sermos feitos conforme a imagem, ou seja, conforme o modelo do Filho Jesus Cristo. Então Jesus Cristo foi o nosso modelo, ele foi o nosso exemplo. E agora nós estamos vendo que o modelo de Cristo é o modelo de Deus. Deus mesmo foi o modelo para o seu Filho e para todas o resto da sua filiação. Né? Então, nós somos feitos para sermos conforme a imagem deste Filho. E assim como o Filho foi obediente a Deus em tudo, é isso que Ele está nos dando
como exemplo para nós sermos e atuarmos. É o nosso modelo. Devemos ser obedientes a Deus e a sua palavra em tudo. E a palavra diz que Jesus foi obediente até mesmo até a morte e morte de cruz. E ainda lá em Hebreus também diz assim, eu quero ler aqui, Hebreus 5, verso 8. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Vamos lá, não foi Deus que aprendeu, não foi Deus que obedeceu, foi seu filho. Então, o filho tinha que aprender, o filho tinha que obedecer. E isso está aqui como um registro para nós sabermos que ele foi o nosso exemplo. Temos que aprender e temos que obedecer. É o nosso exemplo. Jesus disse, amai uns aos outros como eu vos amei. Ele disse isso ou não disse? Novo mandamento vos dou. Quando ele disse novo, ele estava dizendo, esqueça logo da lei. Qual é o mandamento da lei? Ame o próximo como a ti mesmo. Agora ele veio e diz, agora novo mandamento. Agora eu quero que você use a minha vida e o que eu fiz como modelo, como exemplo para você. Ame os outros como eu amei. Então nós temos que tomar ele como exemplo, não mais a lei. Esqueça a lei. A lei era uma sombra, agora vem o que é perfeito. Como é que Cristo nos amou? Ele nos amou mesmo nós não merecendo este amor. E ele disse, vai e faça o mesmo. Ame os outros, mesmo que eles não mereçam o teu amor. Porque Cristo também te amou, mesmo você não merecendo isto. Veja, só você analisar, estou dando apenas um pequeno e breve exemplo. Nós já pegamos um estudo sobre isso, não queria tratar sobre tudo isso de novo. Eu acho que é o novo mandamento, acho que foi o título da mensagem que eu ministrei. Aliás, foi em Canoas. Eu lembro que a irmã Maria esteve lá. Eu ministrei sobre isso. O que Cristo fez, ele disse, isso foi um exemplo. Faça exatamente da maneira como eu estou fazendo. Porque isso é perfeito. A lei tinha defeitos. Se você ama o próximo como a si mesmo, então quer dizer que se você tem pouco amor por si, você vai ter pouca consideração pelo próximo. Mas se você ama o próximo como Cristo, aí é diferente. Mas perfeito. É amplo, é completo. Então Cristo realmente ele foi o nosso exemplo. Então, se nós desejamos ser segundo a imagem deste Filho primogênito, nós precisamos passar então por um processo de transformação aí, que é só o novo nascimento que vai nos propiciar, que vai nos dar. E o Umbanda diz que o novo nascimento vem pela revelação da pessoa de Jesus Cristo. Pode você receber um novo nascimento por uma falsa revelação de quem é Jesus Cristo? Não. Um conhecimento errado da pessoa de Jesus Cristo não vai te proporcionar um novo nascimento. Como é que Deus vai vindicar uma palavra que não foi Ele que revelou? Como é que Ele vai dar para você um novo nascimento com base em uma revelação que não é a revelação dele nem do seu Filho Jesus Cristo? Mas se você tem a revelação perfeita de quem é a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, então, uma banda diz, isso vai te dar, vai te propiciar uma transformação. Porque esse conhecimento, por revelação, e isso é dado apenas para a eleição, só os eleitos vão ter essa revelação, isso vai moldá-los e vai modelá-los a ser como este filho, como a revelação desse filho que eles receberam. Então isso é o novo nascimento. Então é ele que nós devemos nos espelhar e nos moldar. Mas quando nós vemos aí igrejas tentando expor um outro tipo de doutrina, outro tipo de interpretação da Escritura, um outro tipo de pensamento, e tentam tomar esse tipo diferente de doutrina como modelo para si, então já não é mais o modelo de Cristo. E isso quer dizer que aqueles que aceitam esse outro modelo, esse outro tipo de pensamento, estão se modelando conforme o mundo, porque qualquer outra coisa que não é a palavra é o mundo. Está fora da palavra. Tudo aquilo que pertence ao mundo é tudo aquilo que está fora da palavra. E se você se molda uma doutrina, um ensinamento que não é a palavra, você está se moldando de acordo com o mundo. Essa é a teologia do Umbanda, é assim que ele se expressava. Eu quero ler isso. Mensagem Cristo Isto, de 50. 16 de julho de 50. Isso é o problema da igreja de hoje. Se tornou muito engomada, muito orgulhosa. De qualquer forma, você está a 1,80 m da terra, isso mesmo. Uma alma tem que se encontrar com Deus algum dia. Esse é o problema da nossa igreja pentecostal e das outras igrejas da santidade. Eles se levantam muito orgulhosos. Eles têm uma boa igreja e um lugar agradável e pensam que queremos seguir o mundo. É aí que o povo de Deus sempre se mete em problemas. Quando eles seguem o resto deles. Ele é o nosso modelo. Jesus, a doutrina de Cristo é o nosso único modelo.
E mais nada. Jesus, ele foi para nós o nosso modelo em tudo aquilo que nós deveríamos ser e em tudo aquilo que nós deveríamos fazer. Outra mensagem aqui do irmão Bana, batalhando honestamente pela fé, de 55. Depois que ele lavou os pés dos discípulos, assentou-se e disse: agora vocês me chamam de Senhor e Mestre e dizem bem, porque eu sou. Se eu então sou Senhor e Mestre, lavei os seus pés, vocês devem se lavar. Eu te dei o exemplo do que vocês têm que fazer. Eu sou o vosso modelo, eu sou o vosso exemplo. Imitai a mim. Pois eu lhes dei um exemplo de que vocês devem fazer um ao outro como eu fiz a vocês. Ame ao próximo como eu vos amei. Ele foi o exemplo do cristianismo. Jesus foi o exemplo. Sua doutrina é o exemplo. Ele era o cristianismo. Ele era o nosso modelo. Diga isso, Jesus foi o nosso modelo. Nunca tente modelar a sua vida segundo algum pregador, segundo algum sacerdote, segundo algum grande homem religioso aqui na terra, mas modele sua vida segundo Cristo. Amém. Ele é o seu exemplo. Por que isso? Porque ele é a imagem de Deus. Imitando a Cristo, você não vai estar imitando a Deus? Lógico. Um padre, para iniciar, ele disse isso, Cristo, ele era Deus, porque ele foi um imitador de Deus. Porque, sabe, os pais lá nunca chamaram de Jesus da própria pessoa de Deus, mas eles chamavam de Jesus como Deus da forma como João chamou. Né? A palavra que estava com Deus era Deus, mas a própria pessoa de Deus, não. Acontece que ele era uma imagem refletida perfeitamente daquilo que Deus era. E o pai, agora eu não estou recordado qual foi o pai que disse isso, mas era da era de Éfeso, ali, antes do ano 170. Porque 170 é quando termina a era de Éfeso. Então esse pai disse, Jesus era Deus porque foi imitador de Deus. Então se você imita Deus, você tem que ser Deus, como o filho era. Né? E uma medida é verdade, porque Jesus foi a plena medida de Deus, da sua manifestação. Então ele deu o exemplo, ele viveu o exemplo e o apresentou à igreja. Ele mostrou o que a igreja tem que fazer. E a igreja ordenada, mais uma vez tem que chamar atenção para as palavras de Paulo, não é para qualquer um, é só para a eleição, é só para quem foi chamado para isso. A igreja eleita, predestinada, pré-ordenada por Deus, esses aqui vão saber ser um reflexo da imagem do Filho, moldados segundo esse exemplo que o Filho lhes deu. E eu espero que isso seja tão profundo. Amém. Você sabe que o Filho de Deus, ele está hoje entre nós, e assim como a Bana ensinava, na forma do Espírito Santo. A fim de que esse Espírito que estava no Filho, que agora está aqui entre nós, no meio da igreja, possa também moldar nossas vidas da mesma forma como moldou o seu Filho. O caráter que o Filho teve, recebeu de Deus, porque o Espírito de Deus que estava nele moldou ele dessa forma. Porque ele teve que padecer para aprender e para ser obediente. Não é isso que nós lemos agora há pouco em Hebreus? Ele teve que aprender obediência. Então, o Espírito de Deus que estava nele é que fez com que ele passasse por tantas coisas e tribulações e padecesse, para que ele pudesse ser um filho à imagem de Deus perfeito. Então, esse mesmo Espírito que moldou o caráter daquele filho, agora está em nós, para projetar em nós o mesmo caráter que ele deu para o primogênito. Então veja, é você que tem que se esforçar para ser a imagem do Filho? Não. Se você é da eleição, o mesmo Espírito que estava naquele Filho para moldá-lo à forma, a imagem do seu Deus e Pai, é o mesmo Espírito que está em nós para fazer a mesma obra que ele fez no primogênito, nosso irmão mais velho. Uma Bana ensinava que é o Espírito Santo, aquele Espírito que estava no Filho, que agora está em nós para fazer a mesma obra. Então eu quero ler isto, mensagem à Igreja do Deus Vivo, de 51. Você entende, irmão, que Deus nunca tira o seu Espírito da terra? Deus tira o seu homem, mas nunca o seu espírito. Deus tomou Elias, mas o espírito de Elias veio sobre Eliseu. Né? E depois, várias centenas de anos mais tarde, veio sobre João Batista. E nós podemos dizer que vários séculos depois veio sobre William Branham. Não é isso? Não é isso? É o mesmo espírito, a unção de Elias aqui sobre a terra, né, mas em vasos diferentes. Os vasos são recolhidos, mas aquela unção, aquela classe de unção, aquele espírito continua sobre a terra. E depois, várias centenas veio sobre João Batista. E o mesmo Espírito o fez agir da mesma forma. E depois foi profetizado que ele estará aqui de novo nos últimos dias. E esteve, já acabei de dizer quem foi, em quem ele esteve. Né? Vê? Deus leva o seu homem, mas o seu Espírito permanece. Ele tomou o seu filho, mas o seu Espírito ficou na terra, o Espírito Santo.
Ele foi enviado de volta para a terra para viver entre nós, os homens. Você está consciente disso? Sim. O Espírito que moldou o Filho agora está aqui para nos moldar a imagem desse Filho também. Então, veja, esse Espírito Santo, quem é? Mamãe disse que é o nosso Josué. Alguns ficam esperando o homem para ser o Josué depois do William Branham, que foi o nosso Moisés, mas não. Mamãe disse que os teus olhos não podem ser colocados em um homem e um outro vaso. É no Espírito Santo. Jesus Cristo, na forma do Espírito Santo aqui hoje, é o nosso Josué. Foi isso que Mamãe disse. O que queremos fazer hoje é não olhar para aquelas pobres e tristes comedores de alhos lá atrás, lá no deserto, desejando as panelas de carne do Egito. Estavam vestindo shorts e vestidos e lábios pintados e cortando seus cabelos e negando o poder de Deus. Deixa-os em paz. Eles perecerão ali no deserto. Vamos seguir o nosso grande Josué, o nosso líder. Não faça perguntas, apenas mantenha o passo, isso é tudo. Apenas continue seguindo, não olhe atrás para eles, não preste atenção neles. Se eles quiserem ficar no Egito e sedentos pelas coisas do mundo, e todas suas estrelas de cinema, imitadores e tudo mais, deixe-os irem. Nós olhamos para Jesus, nós olhamos para o nosso Josué. Porque nós somos moldados conforme este Josué, este Jesus. E você sabe que o apóstolo Paulo também disse que nós temos que ser imitadores de Deus da mesma forma como ele também foi. Não é mesmo? Lá em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se você imita o Filho, você imita Deus. Porque o Filho foi uma imitação dele. Por isso que ele foi Deus. E se você imita o Filho, você será um pequeno Deus, um pequeno Messias. E você sabe que cada filho e cada filha tem que ser um imitador de Deus. Nós temos que ser. E Paulo também disse que porque ele mesmo era o imitador de Cristo, Paulo foi o imitador de Cristo, nós também poderíamos ser, com segurança, seus imitadores. Ele não disse isso? 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E o texto lá da Bíblia do Richard em inglês, que o Mamãe usava, era seguidores. É assim que está lá, é assim que o Mamãe lia. Então Paulo dizia, sede meus seguidores, como eu sou seguidor de Cristo. Então, veja, imitar a Cristo significa seguir a Cristo. E refletir também a Cristo e refletir a palavra de Cristo em nossas vidas, por meio dos nossos pensamentos, por meio das nossas ações, atitudes, palavras. E Paulo também ele procurava ser um exemplo deste modelo que nós temos que seguir. Paulo tentou com a sua própria vida, com o seu próprio ministério, ser um modelo para nós. Paulo disse que o ministério quíntuplo também é o que auxilia a igreja a chegar a essa estatura de varão perfeito, e isso não é somente pela palavra, pelo ensinamento, mas pelo próprio exemplo. O ministro também tem que ser um exemplo. 1 Tessalonicenses 1, 5-6. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, com milagres, com muitas operações, e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores, e lá no inglês é seguidores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação e em gozo do Espírito. Ou seja, está aqui dizendo, olha, nós mostramos com as nossas próprias vidas, pelas tribulações que passamos, dando um exemplo de como que você tem que ser. Não foi apenas com palavras, mas com nossa tribulação, com o nosso sofrimento, com as perseguições, com o tipo de postura que adotamos frente às adversidades. Nós, com nossa própria vida, nos damos a você um modelo e exemplo de como que você tem que ser, porque nós somos imitadores de Deus. Então, veja, Mombana, ele disse que infelizmente hoje, nos dias de hoje, irmão, está havendo uma grande dificuldade da igreja se modelar a essa imagem de Cristo. As igrejas estão se modelando a imagem de uma doutrina, de um homem, de um sistema de igrejas. Então eles não conseguem mais se modelar segundo aquela imagem da igreja primitiva, mas segundo a imagem de homens. Eles não se tornam mais epístolas escritas por Deus. Se eles começam a adotar a doutrina de um homem, então eles são uma epístola escrita por um homem. É o que eles estão refletindo, o que um homem escreveu, o que um homem ensinou, não o que Deus disse em sua palavra. Então o profeta diz que está cada vez mais difícil
das igrejas hoje se modelar a imagem desse primogênito. E é tão difícil que você vê que eles têm até dificuldade de chamar o primogênito do irmão mais velho, porque é isso que Jesus é. Eles têm medo de dizer que Jesus é o seu irmão mais velho. Por que isso? Porque eles são moldados com uma outra coisa, com uma outra doutrina. E pode, vou repetir, pode alguém ter novo nascimento com essa doutrina diferente, que revela um outro Cristo? Com outro evangelho? Não pode haver novo nascimento com outro Cristo, com outro evangelho. Não pode. E veja, a igreja de hoje não consegue mais refletir o mesmo pensar e o mesmo ensino daqueles primeiros crentes lá da igreja primitiva, os primeiros pais. Só que hoje eles conseguem refletir outras doutrinas, como a da unicidade, da trindade, que são doutrinas que não pertencem à fé original. Como ensinamos, essas doutrinas só vieram lá no século III, a partir do terceiro século. E eles tentam se refletir baseado nisso. Modelam suas confissões de fé nessas revelações lá do terceiro século. Então isso não estou refletindo Cristo. As igrejas não estão sendo modeladas conforme Cristo. Deixa eu ler uma mensagem aqui no Mambana. A obra de Deus, a obra-prima de Deus identificada. Oh, se a igreja hoje pudesse somente refletir aquela primeira igreja. Não está mais conseguindo. Acabei de explicar por quê. Estão crendo em outra doutrina. A primeira igreja nunca ensinou unicidade. A primeira era da igreja nunca ensinou que Jesus é o próprio Deus. Ou uma segunda pessoa de uma trindade. Ou que Jesus é uma criação de Deus, como a doutrina ariana. Os primeiros pais nunca ensinaram isso. Oh, se a igreja pudesse somente refletir aquela primeira igreja. Quando o Espírito Santo caiu no dia do Pentecostes, se o cristão hoje pudesse refletir, nós somos um bando de híbrido, porque aceitamos outra coisa no lugar. As igrejas aceitaram outra coisa misturada aí à doutrina, ao evangelho. Nós somos um bando de híbridos em relação àqueles cristãos primitivos. Aqueles eram robustos, eles não se importavam com quem lhes desse tapinhas nas costas, eles refletiam a Jesus Cristo. E eles refletiam de tal maneira, de tal modo que eram considerados, eles eram indoutos e homens sem letras, eles não iam à escola, secundária, né? Mas veja, percebiam que eles haviam estado com Jesus, e é disso que eles necessitam hoje, os cristãos de hoje, perceber que você esteve com Jesus. Amém? Então veja, aqueles cristãos primitivos lá da primeira era, eles refletiam, segundo Mambana, Cristo, eles refletiam a palavra de Cristo. Por que isso? Porque eles não falavam uma doutrina própria sua, mas aquela mesma doutrina dos primeiros pais, a mesma doutrina apostólica. E eles usavam aquela mesma linguagem lá, daquela doutrina. Mas porque eles refletiam então este Cristo, porque haviam estado com Cristo e com a sua palavra, então este foi o modelo para nós. E a menos que nós estejamos aí em comunhão com esse Espírito Santo, que só o que vai revelar para você é aquela mesma doutrina dos primeiros pais, o Espírito Santo não vai vir com você com uma outra doutrina. Não, ele quer que você seja modelado conforme o Cristo. Então, a menos que o próprio Espírito Santo venha e modele você com o entendimento doutrinário correto, com aquele mesmo Espírito, então você não vai conseguir refletir Cristo. Você vai se modelar conforme arrazoamentos pessoais. E as igrejas hoje se tornaram um bando de híbridos, como disse o Mambana aqui. Não foi isso? Somos um bando de híbridos comparado àqueles primeiros cristãos. Por que isso? Porque eles perderam a sua identificação com aquela palavra original e genuína. Perderam a identificação. E eles preferem ser identificados com outras doutrinas. Então, o que quer dizer com isso? Eles são moldados conforme essas outras doutrinas. Então, são moldados conforme o mundo. Estão flertando com o mundo. É assim que Mambana falava. Então, Mambana disse que a vida que os santos da Bíblia viveram no passado deve ser essa mesma que nós devemos imitar como nosso exemplo. Ele disse isso. A seta de libertação de Deus disparada de um arco. Eu quero que a minha experiência combine com a Bíblia de Deus. Este é o momento de combinação. Por que isso? Porque a tua vida tem que combinar com a Escritura. Se a tua vida combina com uma doutrina de um outro homem, você vai combinar com o mundo, e não com Cristo. E não vai refletir Cristo. Amém. É disso que nós precisamos hoje. Precisamos comparar nossa fé com a fé de Cristo, que é a fé apostólica. Amém? Amém. Esse é o nosso exemplo hoje. Cristo é o nosso exemplo.
É a doutrina de Cristo que temos que imitar. Certo? É o verdadeiro tempo de combinação. Não tente se comparar com o seu vizinho, compare-se com alguns santos lá da Bíblia. Se você é um santo, então haja como um santo, ande como um santo, vista-se como um santo, fale como um santo, ore como um santo, creia como um santo, seja como um santo, viva como um santo, morra como um santo e vá para o céu como um santo. Agora veja, Umbanda disse que o diabo, ele está aqui para imitar tudo o que Deus faz. Se Deus estipulou um modelo para que nós nos baseássemos, para que nós refletíssemos, Umbanda disse, o diabo criou um modelo muito semelhante de Deus, para que nós copiássemos esse modelo, fazendo com que nós nos enganássemos a nós mesmos, pensando que é o modelo de Deus, mas é o do diabo, que é pervertido. Então, existe uma doutrina original e o diabo vem com um modelo muito similar a essa doutrina para tentar distorcer um pouco, para fazer você se comparar com alguma coisa que, na verdade, não é aquele modelo de Deus. Então, existe o falso culto da igreja babilônica. Umbanda dizia isto. E isso é para fazer uma imitação falsa da verdadeira adoração que a verdadeira igreja deveria exercer. Então, se o diabo usa uma falsa doutrina, irmãos, então é porque tem que haver uma doutrina verdadeira aí para ser copiada, estudada e na qual nós devemos nos moldar. Existe. Deixa eu ler algo que o Umbanda disse aqui, mensagem Vem e Vê, 53. O diabo tem um modelo de tudo que Deus tem do verdadeiro. De tudo que Deus tem de verdadeiro, o diabo tem um modelo, um exemplo perfeito, muito parecido. Ele apresenta isso para a igreja, né? Eu vou revelar para você qual é a verdadeira doutrina de Cristo. E vem lá com trindade, vem lá com unicidade. Nós explicamos isso aqui, a sinagoga de Satanás. Aquelas 3 principais doutrinas, dualidade, unicidade e trindade. Ele vai apresentar uma dessas coisas. Se ele não conseguir te enganar com uma trindade, ele vai tentar largar uma unicidade para você. Se não for bastante, não for o suficiente, ele vai te largar uma dualidade. Esses são os modelos de Satanás. Que, diz o Umbanda, é para copiar o modelo original perfeito. Mas para que isso? Para criar uma igreja falsa. Porque a vinha falsa é modelada segundo esses modelos que o diabo apresenta. Né? Então aqui ele diz, olha, o diabo tem um modelo de tudo que Deus tem do verdadeiro. A Babilônia foi feita do modelo do céu. A religião babilônica, ela tem como modelo o céu. O diabo viu o que Deus projetou, o que Deus tinha em mente, e ele disse, vou fazer uma coisa muito parecida com isso, mas para distorcer isso tudo. O diabo fez isso. É isso que o profeta aqui está dizendo. Então, a Babilônia foi feita do modelo do céu, celestial. É por isso que ela é atrativa. Por isso que essas doutrinas, trindade, unicidade, são atrativas, porque são muito parecidas com o original. É para atrair, elas são belas, porque tenta refletir a beleza do celestial. Só que é falso. É um clarão. E o Umbanda disse que o clarão é um reflexo falso de uma luz verdadeira. Não foi isso que ele disse? Então, a falsa religião, as falsas doutrinas, são um reflexo para enganar você, porque ela tem uma imagem que se assemelha, mas não é a verdadeira. É só um clarão. É falso. É uma homenagem isso mesmo. Então, veja, existe um verdadeiro cristão genuíno, cheio do Espírito Santo. Mas há muitos hipócritas que também agem assim, como se fossem cheios do Espírito, mas não são. Você consegue personificar isto. Mas isso, o hipócrita, ele apenas revela a pessoa verdadeira que se destaca brilhante e reluzente, não é mesmo? Todas as coisas falsas e artificiais apenas revelam as verdadeiras. Se existe o falso, é apenas para você saber, opa, tem que haver um verdadeiro em algum lugar. Se existe uma doutrina no inciso, opa, tem que haver uma doutrina fiel, verdadeira em algum lugar. Então veja, o Umbanda dizia isso, o diabo tem vários caminhos para nos oferecer, a fim de nos moldar a qualquer outro tipo de imagem, menos essa imagem do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Outra mensagem aqui, minha confissão de 51. Satanás tem algo para modelar ou personificar qualquer coisa que Deus tenha. Tudo que Deus tem, ou tudo que Deus faz, o diabo tem uma coisa muito similar para te apresentar no lugar disso. E para que você pense que aquilo é de Deus. Porque não vai apresentar como dele mesmo. O diabo vai apresentar uma cópia, mas vai dizer que é de Deus, vai dizer que é dele. Todas as coisas que ele teve que personificar a Deus com isso.
Mas onde existe um falso, deve haver um verdadeiro em algum lugar para que seja feito. Ou não seria falso? Outra mensagem, Deus aperfeiçoa a sua igreja 54. Certamente que o diabo tem um modelo para tudo que Deus tem. Ele tem um hipócrita por aí tentando agir como cristão. E isso não significa que não haja cristãos. É justamente porque existe. Então veja, como nós já vimos, nós fomos moldados à imagem de Deus e não de anjos. Não foi isso? Nós fomos feitos à imagem de Deus. Agora, por que isso? Porque Deus não nos fez para sermos como os anjos. Nós somos a imagem de Deus e do seu Filho. Porque Deus disse ao seu Filho, façamos agora um homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, nós temos que ser semelhantes a esse Filho primogênito, como eu já disse para você aqui. Deus, Ele então não quer um substituto para essa imagem, para esse modelo que Ele nos apresentou. No entanto, é isso que o diabo tem feito. Ele tem apresentado o substituto. Uma doutrina que substitua a doutrina apostólica original. Ele vai apresentar uma substituição para isso. Mensagem, eu sou a ressurreição e a vida. Tudo que Deus tem feito, o diabo fez um substituto para isso. Fez algo falso. Essa é a razão pela qual os dois espíritos nos últimos dias vêm bem juntos, ao serem formais e fundamentais, até que eles perdem o espírito completamente. E alguns deles, no lado radical, vão direto para os ismos com isso. Mas bem no meio do caminho fica a verdadeira igreja de Deus. A verdadeira igreja fica no centro. A verdadeira doutrina fica no centro. Então, para os lados da estrada é onde você tem aí os excessos, os ismos, o fanatismo, como uma banda disse para o Oliveira. Então veja, nós já sabemos que todos os tipos de sinais que estão sendo feitos hoje, que são disponibilizados para a igreja hoje, estão aí sendo disponibilizados para todos os gostos. E para cada tipo de sinal existe uma voz atrás, que é uma mensagem. Atrás de cada sinal há uma voz, a voz da mensagem, que é uma mensagem. Atrás de cada sinal há uma mensagem. Então, quando você vê um sinal, olhe para a mensagem, olhe para a voz daquele sinal. O que aquele sinal está tentando defender? O que aquele sinal está tentando vindicar? Olhe para o ensinamento, olhe para a doutrina, olhe para a sua voz. Veja se realmente ela é bíblica ou não. Porque se alguma voz de algum sinal nos orienta a crer em alguma coisa diferente do modelo que a Bíblia nos dá, então o sinal também é tão falso quanto a sua voz que eu acompanho. A sua mensagem também terá que ser falsa. Nós temos que abandonar isso, desmembrar o mais rápido possível, porque só o que a voz de Deus deseja é nos levar, a todos nós, a ter um conhecimento correto do Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que nós temos que nos modelar. E um conhecimento correto é que vai nos propiciar ter essa imagem do Filho primogênito. A rainha de Sabá, muitas pessoas estão seguindo os sinais. Não é o sinal, é a voz que vai com o sinal. Moisés, quando lhe foi dado 2 sinais, Deus lhe disse, se eles não virem a voz do primeiro, vão ouvir do segundo. Cada sinal é apenas um sinal. O homem tem dons e coisas, mas veja o que está por trás disso. Satanás pode personificar quase que qualquer coisa. Ele é um imitador e ele pode personificar, mas veja o tipo de voz que é. O que ela faz, a voz do sinal, leve uma pessoa para cima, grande, o que eles podem fazer e tudo isso. Não dê atenção a isso. O Espírito de Deus é um espírito manso, um espírito humilde, cheio de amor e compaixão, olhando para todas as pessoas e levando todas as pessoas ao conhecimento de Cristo. Amém. Então veja, nós não devemos tomar aí uma igreja, um tabernáculo e o que ela está ensinando como modelo para nós. A Mamãe diz que nosso modelo é realmente a doutrina de Cristo, não o que um sistema está ensinando, ou que uma igreja, ou que um tabernáculo está ensinando. Nós devemos modelar então apenas com a doutrina de Cristo. Se todos os tabernáculos da mensagem aí estão pregando o unicismo, deixe que pregue o unicismo, mas não se modele conforme isto. Se modele com a doutrina da mensagem que o Lombana nos deixou. Fazendo um vale cheio de cova de 53, esse é o problema da igreja esta noite. O suprimento de água está cortado, tentando continuar a igreja sem o sobrenatural,
tentando levar a igreja apenas em sua naturalidade, tentando se modelar às outras igrejas do mundo. E é por isso que não estamos tendo as bênçãos que costumávamos ter. E o povo está se modelando conforme essas tradições, conforme esses ensinamentos, conforme essas doutrinas dessas igrejas aqui. Né? Então, cada filho de Deus, ele foi feito segundo o modelo. E cada um deve refletir esse modelo para o qual ele foi destinado, pré-ordenado. Foi isso que Paulo disse. Quero ler de novo aqui a mensagem romana. Agora, creto isto. Isso que importa com o mundo hoje. Pessoas arrogantes e engomadas. Deus terá que derramar o Espírito Santo e murchar essa coisa em você. Todos nós estamos exatamente no mesmo nível. Deus nos fez todos de um modelo. E o modelo é Ele mesmo, a sua palavra. Não importa se você mora em um bairro melhor, ou vai para uma igreja melhor, você não passa do que Deus fez de você e de quem você é para a glória de Deus. A glória vem a Deus. Amém. Então veja, a importância de nós adotarmos aí o modelo de Cristo e da sua doutrina para o nosso viver é que isso vai nos permitir sermos mais do que meramente imitadores dele. Você não vai ser apenas um imitador de Deus, mas você vai ser realmente um praticante, assim como Cristo, Jesus Cristo foi um praticante. Você vai ser realmente um praticante daquilo que Jesus nos ensinou. E foi por isso que Umbanda disse que nem todos, ainda que sejam salvos, subirão no arrebatamento. Eles podem ser santos, podem ser justos, podem não viver uma vida de pecado, mas Umbanda diz que mesmo sendo justos e santos, alguns não vão no arrebatamento. Ele disse isso, eu quero ler. Pergunta e resposta número 2. Agora, quem coloca o modelo? Deus, por eleição. E assim, nós vimos aqui, né? Foi a escritura que nós lemos no início. Deus nos pré-ordenou, nos destinou para sermos conforme a imagem de seu Filho primogênito. Então, o Umbanda aqui está dizendo, quem fez o modelo para nós? Foi Deus. E de que forma? Por eleição. Ou seja, somente os eleitos é que vão se modelar conforme a palavra. Todo esse pessoal que se modela segundo as doutrinas de igrejas, de tabernáculos, então não são da eleição. Eu sei que é duro e difícil dizer isso. Não são. Aqui o Umbanda está dizendo, quem colocou um modelo para ser seguido? Foi Deus. E é por eleição. Amém. Deus, por eleição, coloca o modelo. Ele disse agora, eu vos escolhi antes da fundação do mundo, e eu coloco estes. Ora, Jesus disse aos discípulos que ele estava com eles, e ele os havia escolhido e os conhecia antes da fundação do mundo. Não foste vós que me escolheste, mas eu fui que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos e que vosso fruto permaneça. Eu vos escolhi. Não é isso mesmo? Então, Deus coloca o modelo. Agora, haverá um eleito que entrará no arrebatamento, porque imita este modelo que Deus traçou para ele. Agora, presta atenção no que ele vai dizer. E haverá um grupo de pessoas que são boas, fazem boas obras, né? Têm um bom espírito, são retas, com vida santa. Você não pega aí, saindo aí, se prostituindo, dançando em boate, se drogando, se embriagando. São pessoas que vivem uma vida razoável, santa, até separada. É isso que eu estou dizendo, santo quer dizer isso, separado. São boas, são retas, com uma vida santa, pessoas salvas por Deus. Ele chega até a dizer isso, são salvas, que não estarão no arrebatamento. Por que não? Não são santas? Não fazem boas obras? Não são retas? Não são salvas? São, mas mesmo assim não vão para o arrebatamento. Há um grupo que não vão. E eles aparecerão na segunda ressurreição. Ou seja, vai ser dado uma chance a eles lá na segunda ressurreição. Mas no milênio eles não vão participar. Por que isso? Porque apesar da sua vida santa que eles levaram, do seu bom testemunho que eles deram, ainda assim não vão participar do milênio, não vão participar do arrebatamento. Por que isso? Porque eles fizeram muita coisa boa, só que eles falharam em uma pequena coisa, de modelar a sua vida e a sua fé, a sua confissão de fé, neste modelo da Bíblia e da doutrina apostólica. É nisso que eles falharam. Deus estipulou um modelo, e eles tentaram fazer muita coisa, que até se assemelha a este modelo, mas eles falharam. E por isso que esse grupo aí não vai para o arrebatamento. Está entendendo isso, irmãos?
Entende por que é tão necessário você entender qual é o modelo de Deus? Qual é a doutrina de Deus? Então veja, suas vidas não foram moldadas com o modelo da doutrina de Cristo. Eles adotaram suas próprias doutrinas, suas próprias interpretações e se intitularam como Igreja de Cristo por causa desse modelo que eles criaram. Então veja, embora o nosso corpo sofra com a corrupção e com a velhice, Deus também já determinou um modelo pelo qual você aparentará no dia da ressurreição. Sobre a tua palavra, Senhor, de 54. A primeira coisa que sabemos é que um dia chegaremos ao final do rio, velhos e grisalhos. Talvez o meu também chegue assim, mas toda essa morte feita por você aqui, quando você morre, isso se encerra. E então, na ressurreição, você será o modelo que Deus criou para você. Amém? Aquele rapaz, aquela moça, e você e sua mãe estarão na eternidade, ou no grande milênio, rapazes e moças novamente para sempre. Posso provar isso pela palavra de Deus. Então aqui o mamãe está dizendo, aquele grupo aí de pessoas boas, justas, santas, retas e até salvas, né, que não subirão no arrebatamento, serão pessoas que adotaram uma doutrina e um modelo próprio para eles seguirem. Ainda que eles se esforçaram com as suas próprias vidas, dar um bom testemunho para dizer que é uma boa doutrina e um bom modelo. Sim, porque eles querem vender uma boa imagem daquilo que eles estão crendo. Mas ainda assim, a sua aposta foi falsa. Eles apostaram em uma coisa falsa. Deram toda a sua vida, todo o seu bom testemunho para dar autoridade e o respaldo para um modelo que não é o de Deus. Vê que se não é Deus para vindicar aquilo, não adianta todo o esforço que alguém possa fazer para mostrar que o que ele crê é o correto. Tem que ser Deus mesmo para vindicar aquilo. Tem que ser Deus mesmo com o seu Espírito Santo modelar as suas vidas conforme o Filho primogênito. Então aquele grupo aí que não vai subir por causa disso, eles modelaram as suas vidas com uma doutrina que eles mesmos criaram. Ainda que eles tentaram com suas boas posturas dar um bom exemplo de que essa doutrina, esse modelo que eles seguiram é a correta quando não era. Um profeta envergonhado? Foi dito pelo Senhor Jesus que, como foi naqueles dias, assim será antes da vinda do Filho de Deus. Olhamos hoje e vemos que a igreja está adotando o seu modelo, não da Bíblia. E eu arrisco a dizer, muitos tabernáculos estão adotando o seu próprio modelo. E ainda assim não é o modelo da Bíblia. Não é o modelo apostólico. Não adotando o modelo da Bíblia, ou do Ruth, de Noemi, de Sários da Bíblia. Mas eles estão modelando, até mesmo mulheres da igreja, segundo Hollywood, os próprios obstáculos do diabo. Então veja, os crentes de Laodiceia pensam que não tem falta de nada, não é isso? E que possuem tudo o que eles precisam. E é por isso que nós devemos ser simples, como as crianças. As crianças sabem que elas são dependentes. As crianças sabem que precisam do seu pai. Então uma banda disse que as crianças, porque Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas. Por que isso? Porque elas são um modelo. A simplicidade de uma criança é um modelo do reino dos céus, de como que nós temos que ser. Nós temos que ser simples como as crianças, para reconhecer que nós somos dependentes de Deus, para que Ele venha até nós, e Ele nos modele, Ele nos crie, Ele cuide de nós. Quero ler isso aqui, essa mensagem lembrando. Um manto usado. Agora, você sabia que Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas e não as proibais, porque das tais é o reino dos céus? Uma criancinha é um modelo do reino de Deus. Nós temos que ser como elas. É um exemplo simples e humilde do que nós temos que ser. Temos que ser muito simples e humildes para saber renunciar nossos próprios modelos, nossas próprias concepções do que julgamos ser a verdade. Nós vimos qual é o preço a ser pago de alguém que não renuncia a isso, de quem não adota essa simplicidade. Uns vão para o arrebatamento, outros não. Então a igreja, segundo o irmão Branham, tem se modelado com o mundo e com os sistemas do homem. A igreja que ficará no arrebatamento será a igreja que tem flertado com o mundo e se modelado com o mundo. Para onde foi a tua força, Sansão? E Sansão se saiu muito bem, ele teve um bom começo, ele fez tudo certo até começar a flertar. E quando ele começou a flertar, ele teve problemas. Esse foi o seu primeiro passo para recuar. E creio que esta noite, esse é o primeiro passo de retrocesso para a igreja. Quando ela começa a flertar com o incrédulo, esta mulher filisteia, incrédula, e Sansão foi atraído por sua beleza,
E eu acho que a igreja fez muito disso, sendo atraída pela beleza, né? Pois começou a flertar com o mundo e a tentar se modelar após o mundo. Nós temos igrejas fazendo isso. E esse foi o mesmo erro que Israel também cometeu. Você lembra que Israel pediu para que o profeta Samuel escolhesse alguém que fosse rei? Porque eles sabiam que Deus era o rei. Até então o governo ali era teocrático. Mas eles queriam um império, uma monarquia. Para que isso? Qual foi o argumento deles? Nós queremos ser como as outras nações. As outras nações têm um rei. Nós queremos isso. Nós queremos nos modelar conforme o mundo. Por que isso? Estavam flertando com o mundo. Isso é um exemplo. A igreja está fazendo isso. Tabernáculos estão fazendo isso. Apocalipse capítulo 4, número 2. E assim que ele obedeceu a Deus em plenitude, arrancou os cabelos de Isaque do rosto, puxou a lança para matar seu próprio filho, seu único filho. Deus estava mostrando um modelo, mostrando-nos para que ele fez isso. Ele não precisava. Mas ele fez isso para que você e eu, para que pudéssemos ver essas coisas nesse dia sombrio e terrível, onde o coração dos homens está tão cheio de maldade, para que pudéssemos saber que Deus cumpre a sua promessa. Você está falando aqui de Abraão, né? Que renunciou qualquer pensamento que ele tivesse contra aquele mandamento de Deus, né? Leva teu filho aí, o único filho que tu teve com Sara, leve a presente a mim uma imolação e sacrifício. E Abraão foi humilde e obedeceu àquela voz. E aqui uma banda diz, isso foi um modelo para nós, porque o filho de Deus, ele foi um modelo de exemplo de obediência a Deus. E Abraão também foi, na sua atitude, na sua postura. Então veja, queridos, já para concluir aqui essa nossa pequena palestra aqui, Deus, ele não aceita substitutos. Você viu que uma banda disse, Satanás vai apresentar uma substituição ao modelo de Deus. E Deus não quer isso. Deus não vai aceitar esses substitutos aí do diabo. Ele não aceita substitutos para a sua palavra. Ela deve ser o nosso único modelo, de forma que uma vez que nós cremos e aplicamos essa palavra para nós e para nossas vidas, nós podemos ser exatamente o tipo de vida em que Deus pode confiar. Deus quer filhos em quem Ele pode pôr a sua confiança. Mamãe disse isso. Mensagem que não temos traduzida, a ele ouvir, de 57, é o seu caráter, sua conduta que dá a Deus confiança em você. Mas Deus sabe se Ele pode confiar em você ou não. O teu caráter, tua conduta pode enganar muitos, mas a Deus não. E Deus vai saber se você é confiável ou não. Muitos ministros podem ser confiáveis aos seus tabernáculos, mas não são confiáveis para Deus. Muitos confiam naquele homem e tomam como seu modelo, mas Deus não toma ele como modelo de confiança. Então, o seu caráter, sua conduta, que dá a Deus confiança em você. A razão pela qual não temos a grande igreja marchando hoje é porque Deus não consegue encontrar pessoas em quem pôr a sua confiança. Não consegue. Deus não pode confiar em muitas igrejas aí, que se dizem dele. O Espírito Santo continua dizendo, eles estão chorando, eles estão se quebrantando, fique com a palavra de Deus, essa é a verdade de Deus, esse é o modelo, esse é o projeto, fique com a palavra. Quando você adota a palavra, a doutrina apostólica, então você se torna uma pessoa confiável para Deus. Deus cumprindo a sua promessa de 56, esta Bíblia é verdade ou não é verdade? Você nunca viu um pássaro preto e branco ao mesmo tempo? Você nunca viu um homem sóbrio e bêbado ao mesmo tempo? Você nunca viu um pecador ser santo ao mesmo tempo? Vê? Você não vê isso. Você está de um lado da cerca. Deus guarda a sua palavra. Ele nos deu sua palavra como modelo. E quando você se modela essa palavra, você se torna confiável. Estou tentando ligar isso aqui para você. Então veja. Então, Deus ele tem nos dado essa palavra para ser nosso modelo. Para que isto? Para que todos nós possamos estarmos unidos em uma unidade de fé e de Espírito. Quando você tem esta palavra como modelo, você se torna um com Deus. Porque Jesus disse, eu tenho revelado a eles a mesma glória que tu me deu, para que eles também possam ter essa mesma glória e serem um contigo, como eu e tu somos um. Então, essa unidade é que vai propiciar
a nós, aqui a Igreja de Cristo, refletimos apenas esta única imagem que é o nosso modelo. Essa única doutrina, essa única verdade, essa única fé, essa única confissão, que é a doutrina de Cristo. E quando nós refletimos isto aqui, nós vamos fazer o mesmo disso lá no milênio. Né? Nós temos que refletir aqui, a igreja eleita, essa que vai para o arrebatamento, ela vai ter que refletir aqui na sua existência uma unidade tal que vai se refletir de uma forma muito mais perfeita lá no milênio. Mamãe disse que lá no milênio, né, não vai ver as nações que existem aqui. Hoje existem crentes de várias nações. Há uma noiva aqui no Brasil, há uma noiva na Alemanha, há uma noiva na Europa, na África, nas Américas. Em todo lugar há os seus eleitos. Né? E cada um tem o seu próprio idioma, tem a sua própria bandeira, pertence à sua própria nação. Mas ainda assim, com essas diferenças, por causa das nações, eles estão unidos com Deus, porque eles estão se modelando, suas vidas estão sendo moldadas com este modelo da Bíblia, da palavra. Mas ainda tudo é imperfeito, porque cada um tem o seu próprio idioma, tem a sua própria nação, tem a sua própria naturalidade. Mas lá no milênio, diz o Umbanda, isso tudo vai acabar. Não vai haver nações, não vai haver várias bandeiras, não vai haver vários idiomas. Vai haver só uma bandeira, só uma nação, só um idioma. Amém? Você crê nisso? Acredite, alguns não aceitam isto. Eu vi um ministro falando aí num vídeo, dizendo que lá no milênio, nós vamos saber falar vários idiomas. Eu vi um ministro dizendo isso. Você talvez nunca aprendeu aqui alemão, mas lá você vai saber falar alemão, vai poder falar sânscrito, o idioma que você quiser. E você vai conhecer, porque você vai estar numa teofonia glorificada, numa adoção plena e completa. Então, você vai poder falar qualquer idioma, disse o pregador lá. No milênio você vai poder falar qualquer idioma que você quiser, ainda que aqui nessa vida aqui que você vê, você nunca aprendeu outro idioma, além do teu aí. Mas lá, você vai saber qualquer idioma, vai poder falar e conversar com qualquer um no seu idioma natural. Mas não foi isso que o Umbanda disse. Eu não vou ler tudo aqui, mas isso aqui vou deixar depois no texto, você examine. O Umbanda disse que no milênio só vai haver um idioma só. Um idioma só. Uma só bandeira, uma só nação. O segundo milagre, nosso Pai Celestial, permaneça conosco até esse momento, que suas misericórdias repousem sobre nós, que tua graça seja nossa, e então quando houver uma bandeira, uma nação, um povo falando um idioma, oh, que dia! Pode parecer para muitos que está demorando, mas isso vai acontecer. E o Umbanda disse que lá no milênio, esse único idioma que todos nós vamos falar, não vamos falar hebraico, não vamos falar grego, não vamos falar judeu, inglês, não. Vamos falar um só idioma. E o Umbanda diz que esse idioma lá será celestial. Amém. Celestial. Mensagem, preparação de Deus. O reino de Deus governará e reinará e derrotará toda nação, toda bandeira, e haverá uma bandeira. E essa será a velha rude cruz. Haverá um idioma que será celestial. Um idioma só. Amém. Mensagem ao profeta Eliseu: nossas nações estão poluídas, nossas democracias estão despedaçadas e quebradas, e os reinos dessa terra estão despedaçados. Mas um reino que acreditamos que virá em breve, o Senhor Jesus Cristo, para estabelecer um reino eterno. E todas as nações do mundo que forem salvas viverão nesse reino, e haverá uma só bandeira. Não vai ser a bandeira do Brasil, de Israel, lá, da Índia. Uma só bandeira, irmãos. Haverá uma só nação. Haverá um só povo, falando uma língua. Essa é a língua celestial. Mas tem um pregador de terceira etapa dizendo: você vai falar tudo que é idioma. Lá só vai ter um idioma. Vai ter uma língua. Uma trombeta que dá o sonido certo. Chegará o tempo em que todas as armas serão empilhadas, nosso rei assumirá o seu trono, haverá cânticos, haverá gritos, e haverá uma bandeira, haverá um povo, uma nação, falando uma língua. A celestial. Amém. Mensagem a Abraão, dá vontade de ler mais. Estou terminando, só falta isso aqui e acaba. Porque tem um pastor dizendo que você vai falar vários idiomas lá. Não há mensagem. Isso é hibridismo, isso é morte na panela. Isso não é o modelo da Bíblia. Veja, e as pessoas aplaudem essas coisas, gostam disso, é belo, é bonito, é poético.
Né? Isso é atrativo. Por que isso? Porque o diabo ele criou a sua Babilônia, a sua confusão baseada no celestial. Ele tomou como modelo o que está lá no céu e apresenta isso. O povo, como é que vão falar vários idiomas? Oh, que bonito, que legal. Não, mamãe não disse isso. Eu vou ficar com o que a mamãe disse. Amém? E geralmente é assim que acontece quando você se familiariza com as pessoas e precisa se despedir, mas eu espero que um dia onde todos falemos um idioma e nunca seremos velhos, sem doença, sem morte. Oh, que maravilha. Outra mensagem aqui, falando do milênio. Mas eu digo isto, chegará o tempo em que todas as nações serão unidas sob um rei, e que será Jesus Cristo, Filho de Deus, e eles falarão um idioma. Hã? Essa pedra é Cristo. Haverá um tempo em que haverá uma nação, um povo, uma bandeira. A velha rua de cruz, louvado seja Deus. Muitas dessas pessoas preciosas lá embaixo, eu não consigo falar a língua deles. Mas um dia, do outro lado, todos nós falaremos uma língua. Amém. É isso, queridos. Amém. Então veja, aqueles que tiveram as suas vidas totalmente aí moldadas nesta palavra, nessa doutrina de Deus, são os que verão o total cumprimento desta palavra. Amém? Lê essa mensagem aqui do Mambrana e já encerro isto. Deus cumpre a sua palavra, de 57. Eu rogo para que tu lhes dê o desejo de seus corações. Se é a luxúria, se é a indiferença, se é o medo, se é algo que eles precisam, Senhor, purifique os seus corações e almas nesse dia, e que eles possam sair daqui uma pessoa mudada. Se negligenciam a leitura da Bíblia, que possam lê-la todos os dias, pois está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas é toda palavra que sai da boca de Deus. Conceda, Senhor, que eles possam ler, viver e prosperar, e moldar a sua vida a palavra de Deus, e eles terão a promessa de Deus. A promessa de Deus é para aqueles que moldam suas vidas com esse modelo de Deus, que é a sua palavra. Amém, queridos? Que Deus ajude e socorra os seus filhos, até mesmo aqueles que talvez ainda estejam enredados aí com outros modelos, muito parecidos com o celestial. Que Deus possa resgatar eles, como nós estivemos aí algum tempo confusos, né, com essas Babilônias que são oferecidas aí. Ele resgatou a nós. Há mais filhos aí de Deus que precisam ser resgatados. Nós estamos vendo esse mover aí. Nós estamos vendo aí a palavra sendo cumprida. Deus buscando aí o último eleito. E quando isso acontecer, então todos nós estaremos reunidos. E aquilo que houver de diferença lá no outro reino, não haverá mais. Todos seremos um só, refletindo um só modelo, uma só unidade. Que Deus ajude a sua igreja. Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e amado Pai, agradecemos pelo precioso tempo que tivemos aqui, lendo e comentando essas maravilhas da Tua Palavra, daquilo que o Teu profeta nos ensinou. E como é bom, Senhor, como é prazeroso estar atento a cada uma dessas coisas e nos alinhar a essas coisas que Tu nos estabeleceu pela Sua Palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que com Teu Santo Espírito Tu venha alinhar nossas vidas, nossas convicções, nossos pensamentos, nossos corações, não ao modelo de um mundo com o qual nós pudéssemos estar flertando, mas com este modelo da Tua Palavra, que nós mesmos não aceitamos, Senhor, substitutos, porque Teu profeta mesmo disse que Tu não aceita, que Tu nos ajude, que Tu nos corrija nas coisas que precisamos ser corrigidos. Nós aqui estamos ainda aprendendo, Senhor, a sermos como Teus filhos, porque o Teu Filho teve que ser modelado através da obediência, através de padecimento, e nós estamos aqui nos sujeitando a Ti, como uma criança que, como diz o Teu profeta, é um modelo do reino dos céus. Estamos aqui, Senhor, reconhecendo a nossa indignidade, a nossa total e plena dependência de Ti para essas coisas. Não são os nossos esforços, não são os nossos intelectualismos, não são nossa capacidade de refletir, de intelectualizar um pensamento, uma doutrina, um parágrafo, um versículo, mas é Tu mesmo operando através daquela eleição que Tu viu, que Tu vislumbrou antes da fundação do mundo. É Tu mesmo em nós, que Tu possas continuar trabalhando com a Tua igreja, que ela possa ser este modelo, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Que seja tirado do nosso caminho tudo aquilo que atrapalhe as nossas vidas para refletir este modelo. Porque nós queremos ver isto que nós acabamos de ler, o Teu profeta dizendo.
Quando nos moldamos à tua perfeita palavra, todas as coisas que são prometidas se cumprem. Nós queremos isso, Senhor. Queremos ser testemunhas vivas disso. Nos ajude. Guarde cada um dos teus filhos, para que eles sejam moldados conforme aquela mesma imagem do teu Filho primogênito. Crendo que tu nos ajuda e confirma essas coisas, nós pedimos isto e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.